Enterre o menino ou eu acabo com a sua família. O frio cortava como faca nos altos de Campos do Jordo, onde a manso de vidro e ao chamada Os Pinheiros parecia mais um mausolú do que um lar. Depois que Sara morreu de forma repentina, o bilhão-rio da tecnologia Ricardo Azevedo se trancou no escritrio e esqueceu o resto do mundo. Quem segurava as pontas era Maria Alves, a governanta de Mos Calejadas, e coral imenso que acordava o pequeno, Lô, 7 anos, preparava o cafe do jeito que ele gostava, e noite o fazia dormir. Abraado, mantinha que a me tinha tecido ainda cheirando a lavanda e saudade. Foi ento que Isabela chegou. Linda jovem, sorriso de revista e gelo nos olhos quando Ricardo virava as costas. Reformou a casa, trocou os tons quentes por branco estril. Encarou a mantinha de Ló como lixo e no jantar fazia carinho na cabeça dele, até Ricardo atender o celular e sair para logo depois fincar as unhas no brau do menino e sussurrar veneno. Maria viu. Tentou avisar. Dona Isabela não gosta do Lô, ele anda com medo, disse baixinho na porta do escritrio. Ricardo nem levantou os olhos do monitor. Ele sente falta da mim. É isso. Mas Isabela não carregava apenas frieza, trazia devidas prazos ameaças. E quando leu o contrato do casamento que a deixava com tudo, apenas se Lô não existisse, encontrou na fragilidade de Maria a arma perfeita, o medo. Naquela noite, sob a neblina que descia pelos pinheiros, um sussurro cortou o silêncio da cozinha agora. E Maria entendeu que estava prestes a enfrentar o tipo de maldade que a gente acredita quando vê e, mesmo assim, deseja que seja mentira. A noite caiu pesada sobre os pinheiros. O vento batia nas janelas e o som das revores lembrava um lamento antigo. Maria tremia parada na porta do quarto de Lô, tentando entender se aquilo era mesmo real. As palavras de Isabela ecoavam na cabeça dela frias como o mermore da casa. Vó que vai fazer o que eu mandei. Ou sua me vai morrer sem remédio. Maria sentia o coral disparar. Pensava na doente no Mexico distante, no interior da Bahia, onde o dinheiro que ela mandava todo o MS era a Nica Esperana. Isabela sabia de tudo, o enderéu, os nomes dos sobrinhos, os detalhes da vida que Maria tentava proteger em silêncio. Lô dormia tranquilo, abraado pequena manta que a mãe dele havia feito. O rosto sereno, os cílios longos, a respirar leve. Maria se ajoelhou ao lado da cama e chorou baixinho. Meu Deus, o que eu falo, sussurrou com as mostrmulas. Mas o medo um veneno que corri at a F. E o medo que Isabela causava era imenso. Perto da meia-noite, Maria sentiu o chu gelado sob os pés descalos. Pegou o menino nos braços to leve to quente e saiu pela porta dos fundos. Lô murmurou sonolento tia Maria, te frio. Ela mordeu os elibios para não gritar. Ele fora ao jardim, parecia um cemitrio. A lua iluminava a terra, requiem revolvida pelos jardineiros. E ali, no alto da varanda, Isabela observava tudo envolta num roupo de seda com uma xícara de chanamô, e o olhar de quem Jot tinha enterrado o coral há muito tempo. Agora Maria sussurrou firme de cima. Termine o que comeu. Maria cavou com as mãos chorando o rosto coberto de lama e lágrimas. Deus me perdoa, me perdoa. Deitou o menino devagar, ainda dormindo entre folhas secas, e cobriu-o com um fino manto de terra misturada com grama, como se tentasse protegê-lo do frio no do mundo. Quando tudo acabou, ela caiu de joelhos vazia em véu. Isabela se virou e sumiu dentro da casa. Mas o mal no vence sempre. Horas depois, quando o sol comeava a nascer, Maria ouviu algo, um som fraco, abafado, quase um choro vindo da terra. Seu corpo gelou. Por um instante achou que estava perdendo a raso. Até que ouviu de novo tia Maria. O coral dela disparou. E ento correu. Ajoelhou-se na terra
e comeou a cavar com as perprias, mos rasgando os dedos, gritando o nome do menino entre soluços. A cada punhado de terra, uma esperana renascia. E no momento em que tocou o pequeno brau de lô gelado, mas vivo, Maria entendeu aquilo, nu era o fim. Era o comeu de um milagre. Maria puxou lô da terra com as mãos feridas, o coral batendo-te forte que parecia rasgar o peito. O menino respirava fraco, mas respirava. O ar sai em pequenos suspiros brancos por causa do frio. Ela o envolveu com a manta mida, chorando, tremendo inteira. Aguenta, meu amor. Aguenta, por favor. Aquela era a segunda chance que Deus lhe dava e ela não podia desperdiçar. Segurando o corpo leve do menino contra o peito, Maria correu descala pelo gramado encharcado em direu casinha do caseiro, o velho seu Elias, homem rude, mas de coral bom. Bateu porta com todas as foras. Seu Elias, pelo amor de Deus, abre. Quando ele apareceu de pijama e olhos arregalados, quase deixou cair a lanterna da Mo. Santa, o que foi isso, mulher? Ela mandou eu. Maria não conseguiu terminar. Ele te vivo, mas te gelado, te fraco. Sem pensar, Elias pegou o lô, deitou-o perto do fogo, a lenha, e comeou a cobri-lo com mantas. Sua experiência de ex-soldado falava mais alto. Ele te com hipotermia, mas ainda de tempo. A voz dele era firme como se ordenasse per pria morte que esperasse um pouco. Enquanto aquecia o garoto, Maria contou tudo, entre soluços a chantagem, o medo, o horror daquela noite. Elias a ouviu em silêncio, os olhos duros como pedra. Aquela cobra murmurou. A gente vai dar um jeito. Ele pegou o celular velho e disse. Me escuta, Maria. Você vai ligar para Pólcia e contar metade da estria. Diz que tem um menino desaparecido e que precisa de ajuda aqui na entrada da propriedade. Eu vou levar o Lô pro hospital. Ninguém precisa saber para onde ainda. Maria obedeceu ainda em choque. Quando viu o carro de Elias sumir na estrada, sentiu as pernas falharem. Escondeu-se entre as rivores com o USB nas mãos, o mesmo que usava para guardar fotos da família. Ali dentro estava o vídeo das câmeras de segurança. A prova. O que clareava quando a limusine preta cruzou os portes. Ricardo tinha voltado antes do previsto. Maria viu o carro parar e da varanda. Isabela descer as escadas chorando, fingindo desespero. Ela levou o menino. Ricardo. A empregada enlouqueceu. Maria sentiu o sangue ferver. Era agora ou nunca. Saiu das sombras coberta de lama, os olhos firmes. Mentira, dona Isabela. Eu tenho a prova, e pela primeira vez foi a patroa quem empalideceu. Porque o mal pode mentir bem, mas a verdade sempre encontra um jeito de cavar para fora da terra. O silêncio que tomou conta da sala parecia ter peso. Ricardo olhava de um para o outro, primeiro para Isabela de rosto plido e eligrimas foradas, depois para Maria coberta de lama, com as mãos tremendo, mas com um olhar firme e verdadeiro. O que está acontecendo aqui? A voz dele soou tensa, como se o show estivesse prestes a ceder. Isabela foi a primeira a falar, correndo até ele. Essa mulher enlouqueceu, Ricardo. Ela sumiu com o Lô. Eu tentei impedir, mas ela o levou. Mentira, interrompeu Maria com a voz embargada. Foi ela, doutor Ricardo. Foi ela quem mandou enterrar o menino. Aquelas palavras cortaram o ar. Por um instante o mundo parou. Isabela tentou rir nervosa. Isso ridículo. O senhor vai acreditar numa criminosa, uma mulher que nem documento tem para estar nesse paz. Mas Maria, com as mãos sujas e os olhos marejados, tirou do bolso um pequeno pendrive e o ergueu. O senhor vai acreditar no que vai ver. Ela foi a televiso da sala e conectou o dispositivo. A imagem começou a tremer verde e granulada, mas clara o suficiente para mostrar tudo à noite à varanda Maria, carregando o menino nos braus e acima no balco a silhueta de Isabela, observando com uma escara de Cherá nas emiós. A voz dela ecoou pelas caixas de som. Mais arrepido, Maria. Termine logo. Ricardo levou a boca. O rosto dele se desfez. Meu Deus, murmurou sem flego.
Isabela deu um passo para Teresa, o desespero comeando a tomar o lugar da encenal. Mentira, montagem. Essa mulher quer me destruir. Mas os olhos de Ricardo Joto nu eram os de um homem enganado. Eram os de um pai. E dentro deles nascia uma fria antiga selvagem. Nesse momento, 2 policiais estaduais entraram pela porta principal, chamados por Maria e pelo caseiro Elias. Senhora Isabela Azevedo. A senhora é presa por tentativa de homicídio e sequestro de menor. Isabela começou a gritar, a se debater, a tentar alcanar Maria, cuspindo insultos a ser levada para fora. E entossiu-se outra vez. Ricardo caiu de joelhos. Chorava. Lo onde este, o meu filho Maria se aproximou e o segurou pelos ombros com as mãos feridas e o coral pesado. Ele este vivo, doutor. O senhor ainda tem o seu menino. E pela primeira vez em meses, Ricardo chorou-no de dor, mas de gratido. Porque no meio de tanta escuridão, uma mulher simples com coragem e amor havia feito o impossível, trazer a vida de volta àquela casa. O som da viatura desaparecendo na estrada trouxe um silêncio diferente, o tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, pesado, mas limpo. Ricardo ainda estava ajoelhado, o rosto molhado de lágrimas, as mãos apertando as de Maria, que tremiam sem parar. Ela mal acreditava que tudo tinha acabado. Ele este mesmo vivo? Perguntou ele com a voz quase infantil. Maria assentiu, engolindo o choro. Este doutor. Este com o seu Elias no hospital. Ele te fraco, mas te vivo. Ricardo levantou devagar, como se ainda temesse que o chu desabasse. Olhou para Maria, a mulher que ele mal ouvia, que ele subestimou tantas vezes, e viu pela primeira vez o quanto devia a ela. As moés dela estavam feridas com sangue seco entre os dedos. Mãos que ele pagava para limpar, mas que agora tinham salvado a vida do seu filho. Eu fui cego. Maria sussurrou ele com a voz embargada. Vó que tentou me avisar e eu não quis enxergar. Ela balanou a cabeça, tentando conter as lágrimas. O senhor queria proteger o que ama. A gente faz isso do jeito que consegue. Os dois ficaram em silêncio por um instante, cercados pelos destroços da mentira que Isabela havia construído. O frio entrava pelas janelas abertas, mas Maria Joto não sentia. Dentro dela, algo comeava a aquecer. Talvez fosse o alvio, talvez fosse F. Horas depois, Joto no hospital. Ricardo correu pelos corredores, até ver Lô deitado na maca, coberto por um lençol térmico. O menino abriu os olhos devagar e o pai desabou, segurando a mão pequena e fria. Eu te aqui, meu filho, te aqui. Maria observava da porta, tentando conter o pranto. A enfermeira se aproximou e perguntou, a senhora da família. Ela pensou em responder-no, mas antes que pudesse, Lô a viu e sorriu. Sim, minha família, disse ele fraco, mas convicto. Ricardo se virou e olhou para ela com o mesmo reconhecimento. Maria Vós, não trabalha mais para mim, disse emocionado. A partir de hoje você faz parte da nossa vida. Ela baixou os olhos tentando esconder as lágrimas que escorriam silenciosas. Naquele momento percebeu que o milagre não foi apenas o menino ter sobrevivido. O milagre foi ver um coral endurecido se abrir de novo, o de um pai, o de um filho, e o dela Priya, que aprendeu da forma mais dolorosa possível que o amor verdadeiro não escolhe sangue, nem sobrenome. Os meses que se seguiram foram de reconstruo da casa da rotina e principalmente dos corais. Manso, os pinheiros antes fria e silenciosa, agora estava cheia de sons de vida, passos pequenos pelos corredores, risadas vindas da cozinha e o piano que lucomeava a aprender a tocar. Ricardo tinha mudado. Jótono se escondia atrás das telas do escritrio, nem fugia do que doa. Passou a levar o filho à escola, fazer panquecas aos domingos e sentar-se mesa todas as noites. Às vezes, se pegava observando Maria preparando o jantar, cantando baixinho, ajeitando as flores da sala e pensava em como aquela mulher simples havia devolvido o ar que faltava àquela casa. Maria, por sua vez, ainda se sentia deslocada. Não sabia como agir agora que Nu era mais a empregada.
Continuava ajudando em tudo por habito e por amor. Mas dentro dela havia um certo medo de não pertencer àquele novo mundo que estavam construindo juntos. Uma tarde ela encontrou Ricardo no jardim, tentando consertar um balano velho que pertencia a Sara. O sol batia de leve sobre o rosto dele, e por um instante ela viu um homem diferente no ou empresrio distante, mas um pai presente, um ser humano machucado, que finalmente reaprendia a viver. Eu nunca fui bom com as emos, ele disse rindo sem jeito. Mas o Lou pediu para eu arrumar, e eu não sou mais o tipo de homem que diz depois. Maria sorriu. A gente aprende a tempo, doutor. Sempre de tempo. Ele parou, olhou para ela e respondeu com sinceridade. Não me chama mais de Doutor Maria. Aqui eu quero ser Écio Ricardo. O nome soou estranho, intimo demais, mas bonito. Foi ali que ela percebeu Jotuanono era apenas gratido o que sentia. Era algo que crescia silencioso entre olhares e gestos simples, o tipo de amor que não precisa ser dito se vivido. Naquela noite, enquanto Lô dormia, Maria ficou na varanda olhando o cu. O vento batia suave, e ela se lembrou do medo que sentiu naquela madrugada em que tudo parecia perdido. Respirou fundo, sentindo o coral leve. Ricardo apareceu atrás dela com 2 xícaras de café. Não consegui dormir, disse ele. Sabe, Maria, acho que essa casa é um lar porque você este aqui. Ela baixou os olhos emocionada. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Maria acreditou que o destino não tinha sido cruel. Eles precisavam de coragem e tempo para transformar a dor em amor. Os anos passaram como o vento entre os pinheiros. Lô cresceu, tornou-se um jovem forte e sereno com o mesmo olhar doce da Mi e a coragem de quem Jotori enfrentou a escuridão. Ricardo e Maria continuaram lado a lado, ele como um homem transformado, ela como a alma que manteve aquela família de pé. A antiga Manso Joato não existia. Ricardo vendeu tudo e comprou uma casa simples beira-mar em Ubatuba, onde o som das ondas substituiu o silêncio pesado que um dia dominou suas vidas. Ali, a vida recomeçou do zero. O pai e o filho abriram uma pequena fundal com o nome que unia 2 mulheres que marcaram suas ístrias, Instituto Sara Maria, voltado a ajudar crianças em situação de risco, e imigrantes que sofriam em silêncio como Maria um dia sofreu. Na inaugural, Lô, agora com 20 e poucos anos, subiu ao palco para falar. Maria estava sentada na primeira fileira, o cabelo jorto grisalho, o olhar marejado. Quando eu era pequeno, comeou ele com a voz firme, eu aprendi que o amor verdadeiro no grita, no cobra, no se exibe. Ele age em silêncio com as mãos com coragem. Um dia algum me salvou da escuridão, e hoje por causa dela que eu quero salvar outras pessoas também. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo, ao lado dela, apertou sua mão com carinho. Lô continuou. A minha me deu a vida. Mas foi a Maria quem me ensinou o que viver. Ela me mostrou que a gente pode renascer mesmo depois de ser enterrado pela dor. O pebelico ficou em silêncio daqueles silêncios que não pedem palavras, apenas respeito. Lô desceu do palco e convidou Maria para subir com ele. Ela hesitou envergonhada, mas o olhar dele era o mesmo menino que um dia segurou sua mão, pedindo uma estria antes de dormir. De pé, diante de todos, Maria abraou o rapaz e disse baixinho: Eu fiz o que qualquer me faria. E ele respondeu emocionado: Mas a senhora Nu era obrigada a ser minha-me. Mesmo assim foi. O auditrio veio abaixo em aplausos. Ricardo se juntou aos 2 e pela primeira vez Maria sentiu que a vida havia completado um ciclo do medo esperana da dor ao amor. Às vezes Deus coloca a gente em lugares de sofrimento não para castigar, mas para nos mostrar que ate do pior solo podem nascer flores,
E o milagre no sobreviver continuar amando mesmo depois de tudo. E Vots acredita que o amor pode vencer at o impossível. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais estrias reais e emocionantes como essa. Estrias que lembram a gente do poder, do perdão, da coragem e da fé. Naquela noite depois da inaugural do Instituto Sara Maria, o trio voltou para casa em silêncio. Era um daqueles silêncios bons, cheios de significado. O mar ele fora batia manso, e o som das ondas parecia embalar o coral de cada um. Maria olhava pela janela do carro, os olhos ainda marejados. Nunca imaginou que seu nome estaria em uma placa, nem que seria lembrada no como empregada, mas como parte de uma família. Quando chegaram, Lô correu ate o quintal e acendeu as luzes do pequeno jardim que haviam plantado juntos anos antes. Lembra, Maria, disse ele sorrindo. Essas flores nasceram da primeira muda que a senhora trouxe ele dos pinheiros. Ela assentiu emocionada. Eu trouxe achando que iam morrer e olha, estou firmes. Ricardo completou que elas foram regadas com amor. Igual a gente. Entraram, e a casa estava cheia de fotos, momentos simples, risadas, aniversários, abraços. Maria parou diante de uma moldura com a imagem de Sara, a primeira esposa de Ricardo. Ela teria orgulho do senhor doutor. Ricardo corrigiu ele, sorrindo. E eu acho que ela teria orgulho da gente. Depois que Lô foi dormir, os dois ficaram na varanda olhando o mar. O vento trazia o cheiro salgado e lembranças antigas. Sabe? Maria, disse Ricardo com a voz calma, durante muito tempo eu achei que a dor ia me enterrar vivo. Ela olhou para ele em silêncio. Mas a veio Vok e me mostrou que mesmo depois de tudo o coral pode florescer de novo. Maria desviou o olhar, o rosto corando. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, Ricardo. Ele sorriu de leve. No. Voxy fez o que ninguém mais teria coragem de fazer. Por um instante o tempo pareceu parar. Havia entre eles uma ternura quieta, madura, que não precisava de palavras. Aquele sentimento não era mais apenas gratidão, era amor. Um amor que nasceu da dor, cresceu com o perdo e se firmou na fé. Anos depois, o Instituto cresceu ajudando centenas de famílias, e nas paredes uma frase que Lô mandou gravar lembrava as origens de tudo. O maior milagre não foi ter sobrevivido terra, mas ter sido salvo pelo coral de quem teve coragem de amar. Os anos seguintes foram tranquilos, como se a vida finalmente tivesse decidido recompensar cada lágrima derramada. O Instituto Sara Maria cresceu, tornando-se um SM bolo de amor e recomeu. Famílias eram acolhidas, crianças recebiam amparo e todos que passavam por ele sentiam que aquele lugar carregava algo especial, uma energia boa, nascida de dor, mas transformada em luz. Maria envelheceu cercada de afeto. Seus cabelos, agora completamente brancos, eram o retrato da sabedoria que o tempo lhe deu. Jótono trabalhava no dia a dia do instituto, mas sempre estava ele cuidando dos jardins, conversando com as mães, ensinando receitas e histrias que trazia da infância. Era chamada por todos de Dona Maria do Milagre. Ela ria sempre dizendo, milagre mesmo o amor. O resto é consequência. Ricardo também mudara. O homem frio e distante de antes agora era um ave amoroso. Costumava dizer que a vida lhe deu uma segunda chance e que essa chance tinha o nome de Maria. Embora o tempo tivesse deixado marcas em ambos, havia entre eles uma cumplicidade serena, daquelas que dispensam explicais. Numa tarde ensolarada, Lô apareceu em casa com a esposa e a filha recém-nascida. Colocou a bebe no colo de Maria e disse: "Vi o nome dela, Esperana, porque foi isso que a senhora nos ensinou a nunca perder." Maria segurou o pequeno rostinho, as lágrimas escorrendo devagar. "Que Deus abençoe essa menina, meu filho. Que ela cresça sabendo que a gente pode vencer qualquer escurido desde que ame de verdade." Ricardo, emocionado, passou o brau pelos ombros dela. Vendo Maria, sussurrou:
O amor que vós plantou segue florescendo. O sol cadourando tudo ao redor. E naquele instante eles entenderam o tempo pode levar quase tudo, juventude fora at lembranas. Mas o que nasce do amor verdadeiro não se perde jamais. A estria de Maria e Ricardo mostra que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Às vezes ele vem em forma de cuidado, de perdo, de recomeu. E o verdadeiro milagre seguir acreditando na bondade, mesmo depois de tudo. E Vogue ainda acredita em segundas chances. Contaria sua estria se o amor te desse uma nova oportunidade. Escreve aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral e provam que, no fim, o bem sempre vence. O tempo seguiu seu curso sereno e inevitável. Maria, agora com quase 80 anos, no caminhava com a mesma firmeza, mas seu sorriso continuava o mesmo, aquele sorriso doce que iluminava tudo por onde passava. Ela vivia cercada por amor. Ricardo, que envelheceu ao lado dela. Lô, agora diretor do instituto, e a pequena Esperana, que crescia curiosa e cheia de vida. Certa manhã. Maria sentou-se no banco do jardim, aquele mesmo que ela e Ricardo haviam restaurado juntos anos atrás. O vento trazia o cheiro do mar e as flores balanavam suavemente. Esperana se aproximou com um caderno nas mãos. Faz. Maria, posso te entrevistar para um trabalho da escola? Entrevistar, ela riu. E o que uma velha como eu pode ensinar para a escola menina? Tudo, respondeu a neta, com a sinceridade de quem fala com o coral. Maria pensou por um momento e olhou para o horizonte. Então, anota a meu amor o mais bonito da vida, que a gente pode errar e recomear. Pode cair e levantar. Pode sofrer e ainda assim escolher amar. O milagre no sobreviver. Continuar acreditando que o bem vale a pena. Esperana sorriu e a abraou com fora. Ricardo, observando de longe, sentiu o peito apertar. Naquela tarde ele entendeu o que sempre quis dizer quando ela falava em milagre. Não era algo divino distante, era humano. Era a coragem de amar, mesmo depois de tanta dor. Dias depois, Maria partiu em paz, dormindo com o mesmo sorriso de sempre. No enterro. Lô leu uma carta que ela deixou. Sejam bons, meus filhos. Não porque o mundo merece, mas porque voques merecem ter um coral leve. A bondade não depende de ter muito, mas de sentir muito. Ser bom, um ato de coragem, principalmente quando a vida tentou te endurecer. E vós ainda acredita no poder da bondade. O que faria se tivesse a chance de mudar a vida de algum? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem a alma e lembram que o amor, o verdadeiro, nunca morre.